Paizinho querido, toma-nos nesse momento, Senhor, fala aos nossos corações. Declaramos a nossa dependência em Ti, Senhor. Portanto, Pai, usa a boca do Teu servo, Senhor, e fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então essa é a situação que acontece com aqueles dois homens. Aqueles dois homens que conheciam tanto sobre Jesus. Conheciam tanto, eles viram tantas coisas acontecerem, sabe? Eles sabiam acerca do poder extraordinário que estava sobre a vida de Jesus, a unção de Deus sobre a vida dele em fazer milagres, sinais, prodígios, coisas tremendas acontecendo, e aqueles homens acompanhavam direitinho tudo o que acontecia. Mas sabe, queridos, eles quando retornam, quando saem de Jerusalém, a impressão que passa é que havia certo nível de desistência, eles estavam cansados. Diz aquele que haveria de redimir Israel, não vive mais. Sabe, então havia uma espécie de decepção, havia esse tom na fala deles. Eles estavam comentando entre si tudo aquilo que havia acontecido, havia sucedido. Está falando das últimas ocorrências, das coisas que aconteceram com Jesus. Lá no versículo 16 diz que eles estavam como que, os seus olhos estavam como que fechados, porque Jesus se aproxima deles. Eles estão na estrada, eles estão chorando suas mágoas, estão falando de suas decepções, eles estão ali declarando a forma com que sua alma estava arrasada diante de tudo aquilo. E Jesus surge nesse momento. Sabe, queridos, aqui nós podemos encontrar uma situação em que o nível de tristeza é tão grande, de decepção, que essas coisas acabam comprometendo o nível de esperança que se tem. Mas seus olhos estavam como que fechados. E esse é um dos maiores problemas que muitas vezes a igreja tem passado. A questão dos olhos. Os olhos estarem embaçados. Os olhos como que vendados. Então tantas coisas acontecem e muitas pessoas não estão percebendo coisas grandiosas que estão acontecendo. É uma pessoa que é salva. Aleluia. Olha aí, abre os olhos. É uma pessoa que é salva. É uma pessoa que é curada. É uma pessoa que é liberta. É uma pessoa que era escrava do pecado, é tirada do pecado e agora vive na casa do Senhor, desfrutando da graça de Deus. Sabe, então, com os olhos como que fechados, a gente acaba não percebendo. E daí a nossa percepção se volta especificamente para as coisas que não são boas. E aí a gente começa a ver uma multidão de defeitos. Uma multidão de defeitos, uma multidão de coisa ruim. Tem tanta, é tanta coisa. Mas peraí, não tem nada que preste. Às vezes tem algumas pessoas que se aproximam da gente e elas começam a falar de defeitos. Fala. Espera aí. Não tem nada que preste, sabe? Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o diabo cega o entendimento. Ele cega, então a pessoa ela se torna como que cega. As coisas de Deus, os valores do reino, eles acabam ficando obscuro. A pessoa não percebe o que Deus está fazendo. Não percebe. O nível de destrato desses homens para com Jesus acontecia dado a sua amargura, sua decepção, a sua alma está ferida. Tudo isso porque não entenderam o verdadeiro propósito de Jesus, tudo isso porque não perceberam
Não perceberam, queridos, no culto onde eles estavam presentes, porque passaram 3 anos e meio no culto, era um culto de 3 anos e meio. Jesus passou 3 anos e meio, então com Jesus era culto permanente. Andava com ele, era um culto. A gente nos reunimos aqui para quê? Para dizer ao Senhor, Senhor, que Jesus esteja aqui conosco. Então fazemos aqui a festa, abrimos a porta da nossa alma, do nosso coração, para clamar a presença de quem? De Jesus. Eles não precisavam clamar a presença de Jesus, Jesus estava ali com eles. Ou seja, o culto era permanente. O culto era o tempo todo com Jesus. E esses homens estavam no culto, vendo tudo isso. Era culto de ensino, culto de doutrina, culto de milagres, culto de libertação. Todo tipo de culto estava acontecendo ali. Sabe, o tempo todo eles presenciando ao vivo, aulas práticas. Mas não percebiam. Não percebiam. Lá no versículo 18, olha só, observa que tratamento que eles dão a Jesus, como se fosse apenas um peregrino, um andarilho pela rua, fosse um qualquer. Tu és o único tendo estado em Jerusalém, não sabe das últimas coisas, das últimas ocorrências? Não está sabendo? Sabe, queridos, eu acho lindo quando Jesus ele pega numa situação dessa e ele se faz de desentendido. Às vezes Jesus ele é humorista. Ele se faz desentendido. Ele sendo o objeto de tudo aquilo, o alvo de tudo aquilo, ele pergunta para eles como se nada soubesse. Quais? O que aconteceu? Quais são as últimas ocorrências? Lá no versículo 19, ele diz, as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles falam do que conheciam sobre Jesus, mas eles não prestavam atenção ao culto. Alô? Eles não prestavam atenção ao culto. Às vezes, queridos, coisas extraordinárias estão acontecendo na nossa vida, no nosso meio, na nossa reunião, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa alma. Mas às vezes, queridos, não estamos prestando atenção ao que está acontecendo no culto. Como sempre falamos, o culto não termina aqui quando falamos amém. O culto, aliás, não termina, ele só começa, porque quando terminar aqui vai continuar no céu. Então o culto ele é eterno, ele vai permanecer sempre. Alô? Amém? Sabe, eles não prestavam atenção ao culto. De repente eles prestavam atenção a outras coisas. Enquanto Jesus estava dando uma ordem para que um leproso fosse limpo, tocando, de repente ele estava olhando outras coisas, outras circunstâncias, aquilo que estava ao seu lado. Quem sabe essa época era o celular da época, prestar atenção em outras coisas. E será que eu deixei a panela no fogo? Será que eu não apaguei as brasas do ferro? Sabe, queridos, então, o culto é feito para o Senhor, amém? Se o culto é feito para o Senhor, então em momento algum devemos ter o mínimo de distração, porque às vezes é nesse momento que o Senhor quer virar a chave em muitas coisas da nossa vida e a gente acaba não percebendo que a chave foi virada. Alô?